Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 12. Nossa exposição, a exposição da mensagem dessa noite, será do versículo 1 até o versículo 28. Assim diz a santa palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Ela contém
muitas histórias que nos ensinam sobre a grande história. A velha verdade, a antiga história, que é verdade para nós até os dias de hoje. A ressurreição, a morte, a crucificação, todos os atos de Jesus na cruz. É para essa história que todas as histórias apontam, para o Cordeiro imolado que nos resgata da condenação do pecado. É em nome dele que nós oramos nessa noite. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que o povo brasileiro é muito supersticioso. Isso é muito claro na nossa sociedade. Superstições que acabam se tornando crenças populares, inclusive podem exercer influência sobre nossos pensamentos e ações, porque é o meio que a gente vive. Quando olhamos para a superstição, percebemos que ela se manifesta de várias formas ao nosso redor. Talvez se você se converteu posteriormente, não cresceu em um lar cristão, você se lembra muito bem de coisas que você viveu antes, de coisas que você talvez sustentava outrora. O medo de passar embaixo das escadas, a crença de que certos objetos trazem má sorte, o hábito de realizar rituais específicos para atrair boa sorte. É como se essas superstições se tornassem pequenos rituais na vida cotidiana, em busca de proteção, libertação ou até buscando bênçãos. Há muitas pessoas que dizem não ser religiosas e afirmam que não creem em nenhuma divindade, mas logo em seguida ela pergunta para você: qual é o seu signo? Você é de Leão? Pela sua atitude eu acho que você é de Áries. Não, mas eu não creio em nenhum Deus, eu não creio em nada dessas coisas espirituais. Mas são moldadas por coisas místicas, coisas supersticiosas, que se tornam ritos em suas vidas. E talvez você pense: eu sou cristão, eu sou um cristão verdadeiro, eu não tenho nenhum tipo de rito que eu siga, a não ser o que está prescrito na Escritura. Ok, nós somos cristãos. Talvez tenha aqui alguma pessoa que não é cristã, mas o erro nosso como cristão é que muitas vezes nós assumimos um certo tipo de moralismo como uma forma de ritual. Nós pegamos as coisas boas da palavra de Deus, tornamos-nos moralistas perante a isso e achamos que nós somos bons o suficiente. Vide o que nós lemos com a passagem do jovem rico. Nós achamos que nós cumprimos todos os mandamentos perfeitamente em certo ponto da nossa vida, mas nós não conseguimos cumprir. O texto que nós lemos hoje, o texto que acabamos de ler em Êxodo 12, nós encontramos um verdadeiro rito que Deus estabeleceu para o povo de Israel, a instituição da Páscoa. Esse texto é praticamente um interlúdio litúrgico. Essa palavra é difícil, é para mostrar que ele não é um texto solto, ele está dentro do contexto da 10ª praga, a última praga, que se difere de todas as pragas. Mas dentro desse texto nós temos esse interlúdio. E por que Deus coloca exatamente, Deus usa Moisés para registrar esse interlúdio litúrgico? Porque ele está inserido dentro da última praga e porque Deus libertaria o seu povo do Egito. Esse ritual que mais tarde se tornaria a Santa Ceia para nós, tem uma riqueza de significado e propósito, mas muito mais do que isso, meus irmãos, aponta para outra libertação. A maior libertação de todas. E por isso, nessa noite, o tema da nossa exposição é libertos da escravidão do pecado. Libertos da escravidão do pecado. Em primeiro lugar, nós veremos que nós somos libertos da escravidão do pecado pela oferta do Cordeiro. Somos libertos da escravidão do pecado pela oferta do Cordeiro. Nós veremos isso do versículo 1 até o versículo 20. E como começa o nosso texto? Começa ao final do capítulo 11, que é o anúncio de Deus sobre a última praga. Nós temos o relato que agora o Senhor fala a Moisés e Arão na terra do Egito. Então, vocês perceberam que do versículo 1 até o versículo 20 é Deus falando com Moisés e Arão. Do versículo 21 até o versículo 28 é Moisés falando com o povo, os anciãos, primeiramente, que eram os líderes de tribo, para eles fazerem aquilo que Deus mandou. Então é normal que nós vejamos repetições do versículo 21 até o 28, com a primeira parte, que seria do 1 até o 20.
Porque agora, primeiramente, Deus está falando a Moisés e a Arão. E ele diz que este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E Deus diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo. E agora começam várias instruções de Deus para Moisés e Arão. E no que consiste essas instruções? Instruções são importantíssimas. Sempre que Deus pronuncia instruções na Escritura, nós devemos nos atentar. Porque Deus dá todos os detalhes para algo ser feito. Deus sempre dá todas as características de que instrumentos, de que modo, de que maneira você deve fazer algo. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas se vão e deturpam muitas coisas da Escritura porque acham que elas podem fazer as coisas do jeito que elas querem. Ah não, eu vou agradar a Deus do meu jeito, eu vou fazer isso do meu jeito. Deus sempre dá maneiras para nós fazermos as coisas. Ele dá maneiras para a gente o cultuar. Ele dá maneiras para a gente o adorar no momento de culto ao Senhor. Passos, desde o Antigo Testamento, que são percebidos novamente no Novo Testamento. Deus sempre elabora maneiras para o povo seguir, passo a passo. E repare, nós poderíamos fazer várias perguntas do que o povo precisava fazer. Primeiro, o que comer? O que o povo tinha que comer? Cordeiro, não é? Olha só, aqui no versículo 5, cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E lá, depois de eles tomarem o sangue, colocarem nas ombreiras, eles tinham que comer a carne assada no fogo. Quando selecionar o animal que será comido? Aqui está escrito. Quando prepará-lo para comer? Como prepará-lo para comer? O que fazer com as sobras? Afinal, a gente faz um banquete e sempre tem sobras. O que fazer com essas sobras? Com quem comer? Em qual velocidade eu devo comer? Devagar ou rapidamente? Quais acompanhamentos vêm com o prato principal? O que vestir ao comer? Todas essas informações estão aqui, meus irmãos, no texto. E há muitas pessoas que dizem, imagine a cena, Moisés e Arão ouvindo tudo isso do Senhor, e isso é importantíssimo, porque em algum momento, com certeza, quando Moisés e Arão falassem ao povo, os anciãos poderiam perguntar, tá, mas com que roupa a gente vai comer? Aquela pergunta inesperada, mas aqui não há momento para desespero. Deus deu todas as instruções. E neste momento designado, meus irmãos, cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. E se alguma casa fosse pequena demais para consumir um cordeiro inteiro, afinal é uma alimentação robusta, os vizinhos deveriam compartilhar. Chame o seu vizinho e compartilhe com ele essa refeição. É o que está ali no versículo 4. Se o seu então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. Não poderia haver desperdício neste momento. É um momento de tensão. É um momento da última praga. Meus irmãos, até aqui já foram 9 pragas. 9 vezes que o Senhor confrontou os deuses egípcios. O povo já está assim, Deus poderia simplesmente na primeira praga, ou nem anunciar praga, libertar o povo do Egito. Sim, Ele poderia. Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele utilizou este método, porque Ele é Deus. Ele confrontou todos os deuses dos egípcios. Ele confrontou todas as divindades. O coração de Faraó foi endurecido pela sua própria maldade, para provar que só havia um único Deus. Para provar na história que o Senhor libertaria o seu povo. E talvez neste momento, as pessoas estão, quando será que vai acabar isso? São tantas pragas sobrevieram a nós. Quando que isso vai acabar? Quando que nós seremos libertados dessa escravidão, desse povo egípcio que nos atormenta? Quando nós seremos? Este é o momento. Agora o Senhor continua mostrando a Moisés o que eles deveriam fazer, Moisés e Arão. Eles tomariam do sangue e o colocariam em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, não podia ser cozida, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Deus deu os acompanhamentos, tudo foi dado por Deus.
Nada deixareis dele, lá no versículo 10, até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Aquilo que restasse deveria ser queimado. E Deus deu a maneira: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, até o versículo 13, nós temos a instituição, Deus falando a Moisés tudo aquilo, descrevendo tudo aquilo que deveria ser feito nesta última noite. Eles fariam tudo isso em uma noite, né? Respeitando os dias, né? Primeiro será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ao 10 deste mês, eles esperariam até o dia 14 para começar todo o processo. No fim da tarde, pegariam o cordeiro. Tinha todas essas especificações. Mas até o versículo 13, Deus está mostrando todas as especificações presentes. No versículo 14, muda tudo. Repare: este dia vos será por memorial. E agora entra a linguagem no futuro. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. No versículo 14 nós temos a mudança. Agora, essa instituição, este ato da Páscoa do Senhor, não é meramente a escapada do Egito. Não é eles escapando meramente do Egito e comemorando por isso. Tudo tinha um propósito. E no versículo 14 nós temos o propósito para a sequência dos atos no Antigo Testamento. Eles fariam tudo isso posteriormente. Haveria então 7 dias, a festa dos pães asmos. Eles não fariam isso aqui agora. Eles fariam isso no futuro. Então nós temos agora a refeição desse povo, do povo que seria liberto, o povo hebreu. Lá no versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, o sacrifício do cordeiro na Páscoa é um lembrete constante para Israel de que sua vida veio da morte. Eles também deveriam lembrar que o primogênito pertencia a Deus. O seu primogênito pertencia a Deus. Deus possui o direito sobre o primogênito e pode fazer dele o que lhe apraz. O destruidor viria, ou seja, a 10ª praga, e não era um tipo aleatório de punição. Foi direcionada aos egípcios, aos primogênitos egípcios. E aqui nós temos então, de fato, a libertação do povo dessa escravidão do Egito por causa de um sangue, do sangue de um cordeiro sem defeito. E quando nós falamos de oferta, que tipo de oferta Deus pede deles, de que maneira, nós vimos isso ao longo de toda a narrativa, de que maneira eles deveriam fazer. Eles não poderiam comer nada cru. Naquela noite o Senhor passaria sobre o Egito e passaria sobre todos eles com o destruidor para matar todos os primogênitos, mas eles tinham uma garantia: o sangue do cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem defeito, o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, podia ser um cabrito também, e isso automaticamente nos leva a uma história muito conhecida, a uma história contada para as crianças eu ouço essa história desde que eu sou pequeno, a história de Abraão e Isaque. Abraão, lá em Gênesis 22, o Senhor fala a Abraão que ele deveria sacrificar. Ele pede o seu filho, o seu primogênito, como sacrifício, como oferta. E é naquele momento em que Abraão não entende nada. Aqui neste texto, o Senhor está pedindo um cordeiro. O Senhor está pedindo para imolar. A oferta aqui do cordeiro é um cordeiro, um macho de 1 ano, em que eles comeriam, eles queimariam, se sobrasse essa comida, passariam sangue nas portas. Mas naquele momento, inicialmente, lá em Gênesis, Deus pede o primogênito de Abraão. E muitas pessoas pensam: isso é absurdo. Como que Deus pediu o primogênito de Abraão? Deus prometeu a Abraão que ele, através dele, da sua primogenitura, através do seu filho, ele seria pai das nações. Ele seria abençoador. Não é absurdo, porque o primogênito pertence a quem? Ao Senhor. Seria estranho se Deus
pedisse a Abraão que oferecesse Sara. Não faria nenhum sentido dentro da proposta de Deus. Mas Deus pede o primogênito, porque o primogênito pertencia a Deus. Deus pede o seu primogênito. E naquele momento em que Abraão leva Isaque até o altar, tudo está preparado, e Isaque olha para o seu pai e fala: pai, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Cadê o cordeiro? Cadê a oferta? Cadê o sacrifício? É neste momento de fé que a oferta está lá, o cordeiro, o sangue. Mas nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Deus estava trabalhando em outra área de Abraão, o pai da fé. Mas Deus enviou outro cordeiro, o seu próprio primogênito, como oferta para nos livrar do pecado, da condenação do pecado. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, não entendem a oferta do cordeiro. A instituição da Páscoa, quando foi dada lá para Israel, tinha um propósito salvífico, tinha um propósito de libertação da escravidão do Egito, mas apontava para algo muito maior. E tem pessoas que falam assim: eu não entendo por que tinha que ter uma oferta de um cordeiro, por que Jesus teve que vir? As pessoas não entendem que todos pecaram e precisam de um Redentor. O sangue seria sinal na casa em que eles estariam. O sangue é o que estava salvando todo aquele povo. Memorize isso na sua cabeça. Nós somos libertados da escravidão, nós somos libertos da escravidão do pecado pela oferta do Cordeiro. Não é pela sua boa vontade, não é por aquilo que você faz de bom na sua semana, pela sua boa obra no seu trabalho, não é por aquilo que você faz de bom. Crianças, não é quando você obedece o papai e a mamãe, e aí você fala assim: hoje eu obedeci, hoje eu não fiz nada de errado. Fala assim: não fiz nada de errado, eu estou ok com Deus, eu estou bem com Deus. Não é por isso que você é salvo, não é por isso que você é liberto pelo sangue do Cordeiro, pela oferta do Cordeiro. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo pós-moderno. Imagine como uma pessoa pós-moderna pensa. Imagine que os pós-modernos hoje em dia, eles não têm um padrão moral. Eles não têm qualquer tipo de padrão moral. Eles vivem pelo próprio padrão moral. Só assim: eu faço a minha moral. Eu não preciso de um cordeiro. Eu não preciso de uma oferta. Eu não preciso de nada que substitua a mim. Imagine então. Vamos supor que você viva pelo seu próprio valor moral. Você não precisa de oferta de cordeiro nenhum. Você não precisa de Jesus. Vamos supor então que você viva por esse padrão moral durante toda a sua vida. Só que vamos supor que há um registro da sua vida, tudo aquilo que você estabelece como padrão moral. Fala assim: olha, eu acho errado matar, eu acho que é errado matar, mas eu não acho errado mentir, não acho que seja errado mentir em ocasiões em que isso possa te beneficiar. Ok, registrado. Posteriormente, você, ao longo de sua vida, começa a registrar várias coisas morais estabelecidas por você mesmo. Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Ao final de sua vida, se todos esses registros do seu próprio valor moral, feito por você mesmo, se você fosse avaliado por esses registros, você não passaria. Você não passaria. Não há chance para você passar. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir sua própria noção de moralidade. Ninguém consegue cumprir o padrão da lei de Deus, nem o padrão de sua própria moralidade, porque, como diz Romanos 2, lá do 12 ao versículo 16, a lei foi gravada no coração de todos os homens. Aqueles que com lei, sem Cristo, perecerão, aqueles que sem lei também perecerão, porque a lei está gravada em seu coração. O padrão de lei, o padrão moral, o padrão de dívida está gravado no coração de cada pessoa. Jesus é a oferta. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que chegou em Jerusalém no tumulto da entrada triunfal, e ele é avaliado como
por todos aqueles, por todos os fariseus, ele é praticamente avaliado pelos mestres da lei e anciãos. Jesus é julgado nos tribunais, quando Pilato disse: eu não acho nele crime algum, ele é sem defeito, ele não tem erro. Jesus é o perfeito homem, cordeiro que tira o pecado do mundo. Há um livro muito interessante que fala muito mais do que a gente poderia estudar aqui neste texto, que é um livro que se chama Encontrei Jesus numa Festa de Israel. Fala muito sobre a Páscoa e sobre os links, as conexões que há com Jesus. E o autor diz que às 9 horas o cordeiro foi preso na estaca e Cristo foi preso na cruz. Às 3 horas o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro no templo e dizia: está consumado. Às 3 horas, Cristo no Gólgota exclamava: está consumado. E ele dava o seu último suspiro. Nós somos libertos da escravidão do pecado pela oferta do Cordeiro. Nós veremos em segundo lugar que nós somos libertos da escravidão do pecado pela suficiência do Cordeiro. Nós veremos isso do versículo 21 até o versículo 28. O texto continua, meus irmãos, lá do versículo 15 até o versículo 20, nós temos uma descrição futura do que seria a festa dos pães asmos, os sete dias que eles deveriam guardar e comer. Eles não poderiam usar o fermento, eles não poderiam utilizar neste tempo para se lembrar da aflição, da rapidez com que eles tinham que sair do Egito. Por isso que o pão deveria ser sem fermento. Lá no versículo anterior, no versículo... No versículo 15, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. As ervas amargas eram para lembrar das aflições, e os pães asmos era para lembrar da rapidez com que eles tinham que sair. E agora no versículo 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse. E agora vem a declaração de Moisés para os anciãos. E aqui é possível que eram apenas anciãos, os líderes de tribos, de cada povo, porque eram muita gente no Egito. Era muita gente que sairia daquele lugar. Então, ele chama os anciãos, os líderes, os cabeças de cada casa, e lhes diz: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Essa é a primeira coisa que Moisés fala. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Meus irmãos, agora nós temos algo diferente em relação ao que Moisés está falando ao povo e ao que ele recebeu lá do Senhor. Não é porque ele está adicionando nada à palavra do Senhor, ele só está explicando para o povo, para os anciãos. No versículo 22, repare que ele fala que nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Isso é uma instrução prática. Não é a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Ele agora está mostrando para os anciãos: você tem que ficar dentro de casa. Mate o cordeiro no tempo falado, que o Senhor falou. Coloque o sangue nos umbrais da porta. Permaneça em casa. Lembre-se, mate o cordeiro. Coloque o sangue. Permaneça dentro de casa. 3 coisas que em nenhum momento o povo hebreu poderia se esquecer. Você não pode esquecer disso. Não saia de casa. Fique dentro de casa. Por que Moisés está falando isso? Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor
que entre em vossas casas para vos ferir. É muito importante isso aqui, meus irmãos. A missão do destruidor era cega, por assim dizer. O destruidor não fazia distinção étnica. Não é o destruidor passando, não, esse aqui é Israel, esse aqui é egípcio. Não há essa distinção. Qual é a distinção? O sangue. O sangue está na porta. Você não pode sair de casa. É apenas com base no sangue que o destruidor faz distinção entre os primogênitos de Israel e os primogênitos do Egito. Deus tinha o direito de expressar sua posse sobre Israel, matando também seus primogênitos. Deus tinha esse direito, mas não era o objetivo. Tudo pertence a Deus, mas Ele estava salvando o seu povo através do sangue. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver com mais clareza a perversidade do decreto de Faraó, lá no capítulo 1 de Êxodo. Quando Faraó manda matar os filhos do sexo masculino de Israel. Vocês se lembram da história das parteiras? As parteiras se opuseram ao Faraó. Deus usou aquelas parteiras, pessoas simples, para salvar o povo. E nisso consiste a perversidade de Faraó. As crianças que Faraó matou, que Faraó queria matar, incluíam os primogênitos de Israel, propriedade de Deus, aqueles que mais tarde seriam mostrados como especiais para Deus, que lhe pertenciam exclusivamente. O que Faraó estava tentando fazer lá no capítulo 1? Ele estava confrontando a Deus. Os primogênitos não pertencem a você, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todas as crianças do sexo masculino. Faraó estava querendo admitir, querendo mostrar a todas aquelas pessoas que ele era o grande. E agora Deus está confrontando essa atitude de Faraó, mostrando que ele é Deus. E agora no versículo 24, diz o seguinte: guardai, pois, isso por estatuto para vós outros, e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E fizeram assim como Arão e Moisés disseram, ordenaram. Meus irmãos, o estatuto para sempre faz parte de uma lei cerimonial que foi instituída aqui. A Páscoa está explicada aqui no versículo 27, que passou por cima das casas dos filhos de Israel. O que é a Páscoa? Passar por cima, literalmente. Foi o que o Senhor fez ao passar por cima das casas. Isso é o significado de Páscoa. E aqui agora há o estatuto como lei cerimonial. A Páscoa é estatuto posterior para Israel. E posteriormente nem era mais comemorada dentro de casa. Passou ao templo. E as pessoas começaram a ir uma vez ao templo de Jerusalém ao ano, oferecer todos os requisitos que contém nesse texto que nós lemos, para comemorar a Páscoa. Passou a ser outro tipo de comemoração. Só que posteriormente, lá no início do Novo Testamento, as pessoas agora já não se importavam mais com o tipo de cordeiro que elas deveriam levar. Elas levavam qualquer tipo de cordeiro, inclusive, na verdade, eles vendiam cordeiro. Olha, esse aqui está manco, vamos vender aqui no templo. Afinal, tem pessoas que vêm, eles não conseguem trazer um cordeiro. Vende qualquer cordeiro aí. É a Páscoa do Senhor. Assim foi o desvio que foi acontecendo com essa festa, que era uma lei cerimonial instituída pelo Senhor. A Páscoa, então, meus irmãos, é substituída pela Santa Ceia. E a Santa Ceia é uma ação que deve ser repetida por nós. É o rito mais importante, eu diria. O meio de graça que o Senhor usa para nos edificar em sua casa. A Santa Ceia substitui a Páscoa. Você não precisa fazer qualquer tipo de comemoração. É óbvio que é legal lembrar de tudo aquilo que aconteceu no feriado da Páscoa.
Mas a Santa Ceia é o que substitui. Não, e apenas a Santa Ceia. Não coelhinhos, ovos de chocolate, nada disso substitui. O que substitui a Páscoa é a Santa Ceia. Isso nos dá algo muito importante, meus irmãos. Porque olha o versículo 26. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Para quando nossos filhos estiverem ao nosso lado e perguntarem, que rito é esse na Santa Ceia? Mas para isso, para nós respondermos aos nossos filhos, que é a libertação da morte e do pecado que Cristo fez por nós, para isso a criança precisa estar no culto. A criança precisa estar desfrutando da bênção do Senhor, para que ela olhe para a sua família, o seu pai, a sua mãe e fale, papai, que rito é esse? O que a gente está fazendo? Por que você bebe o vinho? Por que você bebe o suco de uva? Por que vocês comem o pão? O que está acontecendo, papai? Como a criança vai perguntar se é tirada dela essa oportunidade? Como a criança vai desfrutar das bênçãos do Senhor, dos meios de graça do Senhor, das perguntas e da possível dela ser edificada através de seus pais, se as crianças hoje são vistas como, leva para uma salinha, explica qualquer coisa, dá um brinquedinho para ela. Quando a criança participa do culto, meus irmãos, ela está recebendo a palavra do Senhor, mas ela é muito pequena para entender, desde bebezinha ela está aprendendo a receber a palavra do Senhor, a cantar, a orar, a ler. Outra coisa, eu já ouvi muitas pessoas falando, imagina como foi a última ceia. Nossa, a última ceia realizada por Cristo deve ter sido algo, o partir do pão, o vinho. Eu queria muito estar lá para cear com o próprio Cristo. E essas pessoas muitas vezes faltam um culto de ceia. E aqui eu não vou entrar se a ceia deve ser feita todo domingo, a cada 3 domingos. Isso não é a nossa missão aqui, mas é falar que como alguém pode desejar estar lá na última ceia com Jesus, aquele momento tão sublime, e ela falta em um momento em que há a Santa Ceia do Senhor, em que Cristo se faz presente espiritualmente para nos renovar como meio de graça. Não há como explicar isso. A Santa Ceia, meus irmãos, é o rito mais belo de renovação do Senhor, o meio de graça em que nós somos alimentados espiritualmente. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos libertos pela oferta do Cordeiro e pela suficiência do Cordeiro. Por que pela suficiência? Voltando àquilo que a gente falou antes, muitas pessoas questionam por que há uma dívida a ser paga. E elas perguntam assim, ok, se Deus é bom e criou tudo e controla o universo, por que Ele simplesmente não perdoa as pessoas sem querer o pagamento de uma dívida? Por que Ele apenas não salvou esse povo, libertou do Egito, sem precisar de cordeiro morto, sem precisar de sangue na porta? Por que tudo isso? Por que o destruidor passaria ali e mataria alguém, até de Israel, se não tivesse o sangue, se eles não estivessem em casa? Por quê? Por quê? Porque Deus não pode simplesmente perdoar. A resposta é, para isso, meus irmãos, preste bastante atenção, não. Deus não pode simplesmente perdoar. Ele não pode perdoar sem um pagamento. Só há 2 maneiras de lidar com uma dívida. Pense em uma pessoa que te magoou muito. Uma pessoa que pisou na bola contigo. Assim, essa pessoa te magoou profundamente. Você tem a primeira maneira de lidar com essa dívida que essa pessoa criou em você. Que é, eu vou fazer essa pessoa pagar. Ela vai pagar por cada coisa que ela fez. Ela vai pagar por cada ato contra mim. Eu vou fazer essa pessoa pagar. Eu vou falar mal dela. Eu vou difamá-la, no caso. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas saibam o que ela fez comigo. Ela vai pagar. Essa é uma maneira de lidar com uma dívida. Mas a Bíblia diz que isso vai tornar você duro de coração e que isso vai lhe desumanizar e que isso vai lhe levar à ruína. Ok, qual é a segunda maneira então de lidar com uma dívida? Você apenas perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa, não é?
Perdoa essa pessoa, e aqui a gente entra no significado de perdão. Apenas perdoa essa pessoa. Quando eu quiser difamá-la, o que eu vou fazer? Eu não vou difamá-la. Quando eu quiser ferir essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu não vou feri-la. Quando eu pensar algo ruim sobre essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu não vou pensar. Essa é a segunda maneira. E se você fizer isso enquanto a raiva e o ódio por essa pessoa for passando, você vai pensar: como assim? Por que está passando? Porque você está pagando essa dívida. Você está pagando a dívida. De uma maneira ou de outra, a dívida precisa ser paga. Ou pela pessoa que fez algo contra você, ou por você mesmo, ao não fazer algo contra ela, ao perdoá-la, ao não difamá-la. Essa dívida sempre tem que ser paga. Esse texto nos ensina, meus irmãos, preciosamente, que o sangue de Jesus é suficiente para pagar todas as dívidas. Na verdade, a maior dívida, que era a dívida do pecado. O sangue de Cristo foi suficiente para pagar toda a nossa dívida. Israel não era melhor que os egípcios. Nós não somos melhor que os egípcios. Se você sair por aquela porta, você morrerá, assim como os egípcios. Se você for pelo seu próprio padrão de vida, você não consegue se salvar. Você não consegue salvar a si mesmo. Naquela noite, meus irmãos, em cada casa do Egito, e isso é muito importante, havia ou um primogênito morto, ou um cordeiro morto. Essa é a verdade. Naquela noite, imagine aquelas pessoas que provavelmente conheciam os egípcios. Muitas pessoas acham que os egípcios eram... todo egípcio que tinha Israel era a pior pessoa do mundo. Não, eles tinham relacionamentos. Eles conheciam as pessoas que estavam... Eles tinham provavelmente vizinhos egípcios. As crianças conheciam as crianças egípcias. Eles se conheciam. Mas naquela noite havia ou um primogênito morto naquela casa, ou um cordeiro morto naquela casa, porque a dívida foi paga. Para alguns, os primogênitos, para outros, salvos pelo sangue de um cordeiro. Essa passagem não é o último capítulo da história. Se você sair de casa, você enfrenta o juízo por si mesmo. Mas se você ficar e estiver debaixo do sangue, debaixo da proteção do Senhor, você estará salvo. Uma libertação da escravidão é óbvio que é importante. É Deus salvando o seu povo, mas a libertação da escravidão do pecado é muito maior. Vocês precisam de outro sacrifício. E é isso que a história maior nos conta. Nós precisamos sempre olhar para Cristo. A última ceia, que é aquilo que transforma, aquilo que substitui a Páscoa. E há duas coisas finais, meus irmãos, que nós podemos perceber na última ceia. Primeiro, Jesus preside a refeição da Páscoa como pai de família, que geralmente fazia em sua casa e posteriormente foi ao templo. E a primeira coisa que ele deveria dizer é: este é o pão asmo sem fermento, que relembra a nossa aflição do Egito, junto com as ervas amargas. A gente teve que sair de lá correndo. Esse pão relembra a nossa aflição. O que Jesus disse? Isto é meu corpo. Os discípulos estão lá com ele, esperando o momento da Páscoa, e ele fala assim: isto é meu corpo. E os discípulos olham um para o outro: o que está acontecendo aqui? Imagine essa cena: o que está acontecendo aqui? Isto é o meu corpo, essa é a minha aflição. Uma segunda coisa agora: após o pão tinha as taças de vinho, e tudo estava presente ali. Jesus então pega a taça de vinho, o copo de vinho, e fala: isto é o meu sangue. Corpo e o sangue de Cristo. Ok, as ervas estão ali, o pão está ali, o vinho está ali. Onde está o cordeiro? Essa é uma pergunta possível. Onde está o cordeiro? Jesus era o cordeiro.
o Cordeiro que sofria tudo por mim e por você, para nos salvar da condenação do pecado. Ele é o Cordeiro na última ceia. Concluindo, meus irmãos, nós somos libertos da escravidão do pecado pela oferta do Cordeiro, pela suficiência do Cordeiro. Relembre, a redenção, meus irmãos, trata da eleição de um povo que não é primogênito, da eleição de um povo que não possui status de favorecido. Você não é favorecido porque você é bom. A redenção mostra a morte sacrificial do verdadeiro filho primogênito, por meio do qual nós, filhos adotados, pessoas tardias, recebemos o status de primogênito. Desfrute dessa bênção. Desfrutemos dessa bênção. A bênção da Páscoa de Israel foi estendida a todos os povos, ao mundo inteiro. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Todos aqueles que estão em Cristo, o Cordeiro Pascal, tornaram-se filhos de Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Ele. Glória a Deus. Amém.